Dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá vendo esse vídeo, né? Hoje é terça-feira, né? Terça-feira é nosso dia. Terça-feira passada eu não consegui fazer vídeo, né? Tive alguns probleminhas aí. Mas hoje a gente volta com nossas aulinhas aí de filosofia e sociologia. Hoje vai ser filosofia, né? Porque é a última terça que eu dei aula aqui, né? Foi um assuntozinho sobre socialização, não foi? Foi aquela parte que a gente vai falar, a gente entrou na temática socialização lá na questão de sociologia. A gente falou um pouquinho sobre isso, eu trouxe algumas dicas aí de algumas histórias de indivíduos que não foram socializados, né? E que teve todos aqueles problemas, trouxe algumas ideias aí e coloquei para vocês na última terça que eu dei aula aqui, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a continuação da filosofia moderna, né? Que é o ponto onde a gente parou, né? Eu falei na última aula de filosofia, eu falei sobre René Descartes, né? A gente falou um pouquinho ali sobre a introdução da filosofia moderna e tudo mais, e a gente falou sobre a corrente do racionalismo. O racionalismo que no Enem é muito cobrado mesmo. Talvez um dos autores que seja mais cobrado em Enem nos últimos anos, na última década, é René Descartes. René Descartes sempre está presente no Enem, né? O racionalismo de René Descartes sempre está presente no Enem, porque ele vai ser um dos caras muito importante aí para essa mudança de sociedade, aí, de visão de sociedade, de valorizar bastante o racionalismo, né? A razão, o racionalismo é razão, por isso que ele é tido como o pai do racionalismo. Isso é muito importante para a gente salientar, né? Então, ele é muito importante. Tem um videozinho aí no canal, quem quiser aí tem aí, né? Falando sobre René Descartes, e hoje a gente vai falar sobre uma outra corrente filosófica da filosofia moderna, né? Dentro dessa filosofia moderna a gente tem algumas correntes, e essa corrente que a gente vai falar hoje, ela é o empirismo, né? A gente falou sobre o racionalismo. Geralmente o racionalismo a gente fala mais sobre René Descartes, porque é o grande cara cobrado, né? Tem um outro muito interessante, mas mais para conhecimento, não tanto para Enem, que é Spinoza, né? Spinoza não cai muito em Enem, né? Pelo menos nos últimos anos não vem caindo muito. Quando a gente fala sobre racionalismo, né? Sobre aquela razão, aquela verdade racional, que inclusive Nietzsche lá na frente vai criticar, vai dizer que esse racionalismo exacerbado é um exagero e que poderia levar a sociedade a grandes problemas por conta desse racionalismo exacerbado, essa razão exacerbada, exagerada, né? E muitos vão dar razão a ele quando acontecem as duas grandes guerras, né? Que muitos vão dizer que o racionalismo, a razão exagerada levou às duas grandes guerras, né? Mas o empirismo é uma corrente também da Idade Moderna, da filosofia moderna, que discorda do racionalismo. Então o Enem adora, de verdade, o Enem adora fazer esse comparativo o Enem adora comparativo. Inclusive eu já dei dicas lá no meu Instagram, quem quiser segue aí, né? Quem ainda não segue, né? @prof. Beto Lopes, né? Vai lá e acompanha, eu dou umas dicasinhas lá sobre Enem, né? E também umas aulinhas sobre Enem, beleza? Então acompanha lá que é legal também. Mas continuando aqui, o empirismo, ele é contrário ao racionalismo. Ele vem totalmente num pensamento oposto ao que o racionalismo prega, né? O racionalismo que prega, por exemplo, aquela visão de que os sentidos atrapalham. René Descartes chega a uma razão tão exagerada, um racionalismo tão presente, que vai duvidar até mesmo de que a gente esteja vivendo na realidade, que talvez a gente esteja vivendo um sonho, a teoria do sonho, né? De que a gente realmente pode estar vivendo um sonho, né? E que é muito importante a questão do racionalismo, da razão, né? Para a gente poder definir o que é sonho e o que não é sonho. Beleza? Então, ele vai falar muito sobre essa questão. Outra questão importante que René Descartes fala e que o empirismo vai combater, vai de certa forma discordar, é a questão das ideias inatas, né? René Descartes acreditava que o indivíduo ele já vem com algumas ideias inatas, ou seja, ele já nasce com algumas ideias presentes, né? Elas só são desenvolvidas, né? Mas ele já nasce com essas ideias presentes, são as chamadas ideias inatas, que já vêm com a gente.
Já John Locke, que é o principal pensador do empirismo e é que a gente vai trabalhar hoje, né, ele vai discordar dessas ideias inatas. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Outros pensadores importantes do empirismo que a gente também vai ver é Francis Bacon, né, e Hume, né? Hume, que é um pensador alemão muito importante. Hume e John Locke são mais cobrados no Enem. Francis Bacon não é muito cobrado em Enem, mas é importante que a gente veja porque ele é um pensador empirista, né? Então, o empirismo ele também surge na Idade Moderna. Ele também surge, de certa forma, com o enfraquecimento das ideias da igreja. Lembre que antes dessa filosofia moderna, tanto a racionalista quanto a empirista, você tem um processo ali que é muito marcante da patrística e da escolástica, que são filosofias da Idade Média, né? São filosofias da Igreja Católica, de certa forma, e elas estão muito presentes. É praticamente, gente, mais de 1 milênio de filosofia da Igreja Católica, de filosofia patrística e escolástica. Então, para você quebrar essa fase, é muito complicado. Então, esses caras vêm, quando René Descartes surge, quando surge também John Locke, essas correntes surgem para quebrar essa ideia da filosofia da Igreja Católica. E isso é ajudado pelo enfraquecimento da Igreja Católica. A Igreja Católica, a partir do século XVI, ela se enfraqueceu, né? Lógico, ela continua sendo uma instituição muito importante, ela continua sendo muito influente, até hoje, mas no século XVI você tem a segunda quebra da unidade da Igreja Católica, né? A gente viu em história que a primeira quebra de unidade da Igreja Católica é em 1053, quando ocorre lá a primeira quebra de unidade, que é o cisma do Oriente, né? A igreja se separa. Você tem a igreja ortodoxa do Oriente, né? A igreja ortodoxa, e você tem a apostólica romana no Ocidente. Então, é a divisão da igreja ali, a primeira quebra de unidade da igreja. A segunda quebra de unidade da igreja é no século XVI. É justamente onde está começando a existir aqui essas ideias aqui de filosofia moderna, né? Que é quando você tem a contestação da Igreja Católica a partir da Reforma Protestante, né? Martim Lutero, Calvino e tantos outros aí, o anglicanismo lá com Henrique VIII e tudo mais. Essas ideias, né, que criticavam a indulgência, a simonia, né? A simonia é a venda de objetos sagrados, a indulgência que era o pagamento pelo perdão, tudo isso passa a ser criticado dentro da própria igreja, né? Que é aí que surge. Lutero era da Igreja Católica, ele era um monge da Igreja Católica, e é dentro da própria igreja que surge essa contestação dessas ideias, né, de que não estariam presentes na Bíblia, a questão da indulgência, da simonia, né? E isso enfraquece um pouco, enfraquece bastante a imagem da Igreja Católica, e é aí que vão surgir outras filosofias não relacionadas à Igreja Católica. Surge o racionalismo lá com René Descartes, que é considerado o pai do racionalismo, e surge o empirismo, que é uma corrente contrária, é uma corrente que se fortalece pelo enfraquecimento da igreja, mas é uma corrente contrária ao racionalismo. Pensa de forma diferente. Se o racionalismo coloca como muito perigoso a questão dos sentidos, né, que os sentidos nos enganam, assim como eu falava lá atrás, né, Platão, né? Platão ele via o mundo sensível como um mundo perigoso, né? Como um mundo que nos engana, né? Que ele falava do mundo sensível e do mundo das ideias, a famosa caverna, a famosa alegoria da caverna. Se de um lado você tem René Descartes também falando isso, né? Que os sentidos nos enganam, que é perigoso, que a gente pode estar vivendo um sonho, a teoria dos sonhos. O empirismo não. O empirismo é totalmente o oposto disso, né? É totalmente o oposto. A gente viu aí, daqui a pouco eu volto com mais